4 watts por apenas R$6. Últimas unidades lá na Eletrocasari, mais de 40 anos atuando aqui em Capão Bonito, essa empresa que contribui muito com o desenvolvimento de Capão Bonito, da região, com a geração de emprego, e está com uma super promoção de lâmpadas LED de 4 watts por apenas R$6, gente. Imperdível essa oferta lá da Eletrocasari e são as últimas unidades. Também agora vamos falar sobre, antes de falar sobre os dados de Ribeirão Grande, Neto, Guapiara, Capão Bonito, e também sobre o plano de vacinação, e daqui a pouco a gente vai falar também sobre um requerimento que todos os vereadores, né, assinaram, pedindo informações sobre as políticas públicas de enfrentamento à Covid-19 aqui em Capão Bonito. Gostaria que você desse uma saudação especial aqui aos nossos internautas. José Carlos Talarico Neto, Neto Talarico, jovem vereador, de família tradicional aqui de Capão Bonito, filho do ex-prefeito Júnior Talarico, neto do ex-presidente da Câmara, José Carlos Talarico, jornalista também, José Carlos Talarico, uma personalidade muito importante na história de Capão Bonito. E agora o Neto aí exercendo essa função muito importante que é a vereança aqui em Capão Bonito, e parabéns pelo trabalho que vem realizando em prol da nossa cidade, viu, Neto? Obrigado, Chico, obrigado primeiramente pelo convite, né, de estar aqui no Expresso, participando hoje do boletim, para a gente colaborar aí com algumas informações, né, é muito importante realmente nós termos esse compromisso de sempre manter a população bem informada, né, no momento aí de dificuldade que nós, anos atrás, nunca imaginávamos passar na nossa geração, né? Com certeza a mídia, as pessoas que têm aí um conteúdo, tem que estar passando para a população. Então eu parabenizo o trabalho que vocês vêm fazendo aqui no Jornal Expresso, né? Você, toda a equipe, um abraço aqui para o Thiago também, que está auxiliando todos os dias aqui, né, Chico? Fazendo um trabalho muito importante. Incansável, Thiaguinho, nosso diretor aqui. Esse Thiaguinho trabalha... Da gente todo dia, viu? Mas tem que puxar mesmo, tá certo. Um abraço aí para toda a equipe aqui do Expresso, né? E obrigado mais uma vez aí pelo convite, por falar um pouquinho aí do histórico da família, né? Por ressaltar aí a importância do trabalho feito pelo meu pai, pelo meu avô, pela minha família. Estou à disposição aqui para contribuir, né? E para estar passando as informações aqui para nossa população. Também deixo aqui o meu bom dia, né, para todos. Mais uma vez pedir, né, Chico, para que todo mundo se cuide bastante, né? Todo mundo aí que está nos acompanhando, nós temos aí que redobrar as nossas medidas de proteção. Você falou aí sobre a Potável, né, vender a cervejinha aí. Realmente todo mundo, se for tomar uma cervejinha, toma ali na casa mesmo, né, com as pessoas que já frequentam a sua casa, que já moram com você. Todo cuidado é pouco nesse momento. Nós sabemos a dificuldade aí, os casos elevados no Brasil e aqui em Capão Bonito. Então todo mundo fazendo um esforço aí, somar forças. Temos que ter união nesse momento, Chico, para, se Deus quiser, vencermos, até todo mundo estar bem vacinado aí, e se Deus quiser acabar com esse problema aí que a gente vive há 1 ano e meio praticamente aqui, né? Isso mesmo, Neto. Obrigado por aceitar nosso convite. Manda um abraço para todos os vereadores da Câmara Municipal. O Neto também, que é jornalista, relações públicas, colega de profissão, também tem um programa diário lá na Panema FM, tem contribuído muito também com as informações sobre vacinação, os casos, as medidas de proteção. Então a gente agradece também em nome da cidade de Capão Bonito e da região, né, pelo trabalho de utilidade pública que você exerce lá na Panema FM. E antes de a gente falar sobre os dados de Ribeirão Grande, Guapiara e Capão Bonito, temos aqui uma notícia exclusiva em primeira mão, uma notícia triste de Capão Bonito, mas é nosso dever como jornalista, Neto, sempre transmitir essas informações para a sociedade. Infelizmente, foi preso nesta manhã, em Capão Bonito, uma pessoa aí que acabou assassinando outra pessoa na Vila Cruzeiro. Nós já conversamos com a Polícia Civil aqui de Capão Bonito, estamos colhendo todas as informações. Infelizmente, né, mais uma notícia triste que nós trazemos para vocês aqui, mas o dever de informar. O nosso dever de informar a população, né? Um crime que aconteceu nesta madrugada aqui em Capão Bonito, ali na Vila Cruzeiro, um homem acabou sendo assassinado. Então nós estamos levantando todas as informações, né, os detalhes desse crime que nós repudiamos também, claro, enquanto veículo de comunicação. Mas não perco então as últimas informações que nós
vamos coletar aí com a Polícia Civil e vamos publicar nas redes sociais do jornal O Expresso. Eu acho que foi à noite, viu, Chico? Acho que não foi na madrugada, porque eu fiquei sabendo à noite já. Porque foi na proximidade da casa do nosso amigo Tico, da Nova Capão. E ele foi ali perto das proximidades? Foi ali perto da casa dele e ele nos informou à noite já. Deixa eu falar com alguém da polícia aqui já. Eu acredito que tenha sido à noite, né? E de qualquer forma, né? Sendo à noite, sendo madrugada, foi um ato aí que nos traz, claro, muita tristeza, né? Pelo fato ocorrido. E já deixo aqui os meus sentimentos. Ele era parente, primo, eu acho, do vereador Danilo, viu? Nossa. A pessoa que foi assassinada, né? O Danilo já publicou hoje aí Não temos horário, Neto. A nossa fonte lá da Polícia Civil falou que o assassino foi preso em flagrante, viu? Então parabéns pra polícia aí, né? Parabéns pra polícia. Imediatamente. Parabéns pra polícia e, claro, os nossos sentimentos aos familiares aí que perderam, né, Chico? Como é triste, né? Perder alguém num fato como esse, então... Se não bastasse as vidas que estamos perdendo nessa pandemia, agora esse crime aí que choca toda a sociedade, né? Com certeza. Numa sociedade... Capão Bonito sempre foi uma cidade serena, tranquila, e receber uma notícia dessa no meio da pandemia entristece muito mais a nossa sociedade. Então, acompanhe as redes sociais do Jornal Expresso que a gente vai trazer as últimas informações com relação a esse crime que ocorreu na noite de ontem, aqui entre a Vila Cruzeiro e a Vila Nova Capão Bonito. Vamos para os dados da pandemia da Covid-19 em Ribeirão Grande. Ribeirão Grande registra até o momento 683 casos da Covid-19, sendo que 611 pessoas já foram curadas. Né? A gente tem que ressaltar também as pessoas que contraíram o vírus e venceram o vírus. Então, em Ribeirão Grande, 683 pessoas contaminadas e 611 curadas. 35 pessoas mantêm o isolamento domiciliar, né, devido à quarentena, cumpram a quarentena, né, não saiam para nada, né, porque qualquer conduta que você realize a não ser a quarentena pode aí transmitir ainda mais o vírus. E então, é crime, né? Se a pessoa tiver confirmada com Covid e sair nas ruas, é um ato ilícito, é crime isso aí, não pode, né? É um crime contra a segurança, a saúde, sanitária, né? A saúde das pessoas, né? Muito bem lembrado pelo Neto aqui, então cumpram certinho a quarentena, pessoal. E qualquer dúvida, qualquer esclarecimento, ligue lá na Vigilância Epidemiológica ou na Vigilância Sanitária que eles orientam certinho, tem profissionais qualificados para a gente vencer o mais rápido possível essa pandemia. 28 óbitos registrados em Ribeirão Grande. Em Guapiara registrou ontem 44 novos casos da Covid-19, 21 novos suspeitos e na cidade já 2.238 pessoas já contraíram o vírus e o número também aproximado de 2.000 pessoas que já foram curadas, 1.998 pessoas curadas em Guapiara. Graças a Deus. 8 internados em Guapiara. Guapiara tem um hospital municipal, alguns pacientes estão internados em outras unidades de saúde e hospitais da região e 165 pessoas permanecem em isolamento também, cumprindo a devida quarentena lá no município de Guapiara. Capão Bonito ontem registrou também um número excessivo de casos, novamente. Na semana passada, 2 dias, a cidade registrou acima de 100 novos casos e ontem quase batemos 100 novos casos, 91 novos casos em Capão Bonito ontem. 123 suspeitos, né, que ainda não receberam o resultado dos exames. E em Capão Bonito já foram contaminadas 5.435 pessoas e quase 5.000 curados. Graças a Deus, né, que quase 5.000 pessoas aí que contraíram o vírus aqui em Capão Bonito venceram o vírus da Covid-19. Os novos óbitos, tivemos apenas um ontem, mas nós deixamos aqui os nossos sentimentos, a nossa solidariedade a essa pessoa aos familiares dessa nova vítima aqui de Capão Bonito, 166 pessoas. Na verdade, essa pessoa foi do dia 4, né? Sim. Que agora só que saiu o resultado, né? O registro oficial foi ontem, né? Mas essa pessoa veio a óbito no dia 4, né? No dia 4 de junho e demorou de sair o resultado. Demorou bastante. Então, tem sempre um procedimento legal
quando registra-se um óbito, né, na Santa Casa de Capão Bonito, eles fazem toda a investigação, todo o diagnóstico para comprovar ou não se é Covid-19. Então essa pessoa veio a óbito no dia 4, mas o registro oficial foi realizado ontem. Então 166 pessoas, infelizmente, perderam as suas vidas aqui em Capão Bonito, e nós deixamos aqui os nossos sentimentos e solidariedade a todos os amigos e familiares. Vacinação, Neto, também temos uma nova etapa da vacinação hoje, a partir de 46 anos. Se você tem acima de 46 anos, pode procurar lá a equipe de saúde que está de plantão no terminal rodoviário, das 13 às 16 horas, ou seja, da 1 da tarde até as 4 horas da tarde. E não esqueçam, gente, RG, CPF, comprovante de endereço, cartão SUS, cartão de vacinação, e também o comprovante de endereço, que é bom ressaltar que o pessoal não está levando o comprovante de endereço, viu? Precisa, né? Precisa comprovar levar, que é da cidade, né? Precisa levar o seu comprovante de endereço. Então, repetindo aqui os documentos necessários: RG, CPF, comprovante de endereço, cartão SUS, carteira de vacinação. Terminal rodoviário das 13 às 16 horas. Se chegar às 16h05, 16h10 lá, vocês não serão vacinados. Então, procurem aí cumprir essa regrinha aí, feita pela Vigilância Epidemiológica e Sanitária, equipe de saúde de Capão Bonito, com relação à vacinação, que é muito importante. Talvez seja a grande esperança para a gente vencer essa pandemia, seja o plano de imunização contra a Covid-19. Infelizmente, ainda não atingimos um número adequado em Capão Bonito. Temos apenas 10% da população vacinada com a primeira e segunda dose. Muito importante você que perdeu a segunda dose procurar o mais rápido possível uma unidade básica de saúde para regularizar a sua imunização, para completar a sua imunização, porque a eficácia, temos uma eficácia maior quando você toma a segunda dose. Então é muito importante que você tenha essa consciência de tomar a segunda dose. Vamos falar também sobre alguns requerimentos, né? Aproveitando a sua presença aqui. A Câmara Municipal de Capão Bonito, ela apresentou alguns requerimentos, algumas proposituras com relação ao combate à Covid-19 em Capão Bonito. Mas antes de a gente falar sobre esse requerimento geral, que você também assinou junto, Neto, vamos falar de dois requerimentos importantes que foram assinados pelos vereadores Alan Cenciati, que é do PSD, partido base do governo, e também pelo vereador Josiel Baitaca, que é o seu companheiro de partido, que é do Partido Liberal, PL. Esses dois vereadores assinaram um requerimento pedindo informações, solicitando informações para a prefeitura sobre uma suposta conduta de um servidor atuante na Sentinela, que está cobrando para fazer exames rápidos. E gostaríamos aqui de parabenizar essa ação, né, esse requerimento dos vereadores Alan Cenciati e José Baitaca, porque essa denúncia partiu aqui do jornal O Expresso. Nós recebemos essa denúncia, nós não sabíamos, inclusive nós não tínhamos essa informação de que o servidor atuava na Sentinela, que é ainda mais grave. As informações que nós recebemos era que era um profissional da saúde da região, não era nem exclusivamente de Capão Bonito, mas o vereador Alan Cenciati e José Baitaca afirmaram aqui no requerimento que supostamente essa conduta seja de um servidor que atua na Sentinela em Capão Bonito. Então isso é mais grave. Então vocês que nos acompanham, se vocês conhecem alguém que está apresentando algum sintoma, oriente para não comprar, não adquirir testes sem o devido credenciamento. O profissional da saúde eles têm que estar devidamente representado por algum laboratório ou ter o devido credenciamento para assinar o laudo do respectivo exame. Ou você procura a unidade Sentinela, que também realiza esse tipo de exame. Então, gostaríamos aqui de parabenizar os vereadores Alan Cenciati e Josiel Baitaca com relação a esse requerimento importante para evitar aproveitamento econômico no momento tão triste, tão delicado que nós estamos vivendo. E pessoas usando, né, a pandemia para obter vantagem econômica. Tem gente para tudo mesmo, né? E também sobre a Xepa, Neto.
né? Que é o que é a xepa? A xepa é a sobra da vacina, né? Dos frascos de vacina, que eles estão disponibilizando para quem se cadastrar no site Vacina Já. Então, se você tem interesse em receber aí essa sobra da vacina, que é chamado de xepa, pode se cadastrar diretamente lá no site do Vacina Já. E também os vereadores Alan Ceciati e José Albaitac estão pedindo informações para a Secretaria de Saúde com relação à forma de seleção. Então você se cadastra no site, mas os vereadores querem se aprofundar nessa questão. Como é feita a seleção? É através do primeiro, segundo, terceiro cadastro e assim... Por idade, né? Não sei, ou também por pessoas com comorbidades, né? E, enfim, tem várias variáveis aí que podem ser utilizadas na seleção daqueles que se cadastram talvez, para obter a xepa. Talvez pela profissão, né? Tem pessoas que estão mais vulneráveis às outras, né? Então é tudo isso que o requerimento vem pedir. Eu quero parabenizar aí os vereadores, os colegas lá, o Alan e o Baitaca, pelas informações que eles estão pedindo aí nesses requerimentos também, viu, Chico? Então, maravilha. Ressaltamos aqui esses dois importantes requerimentos dos seus colegas lá de Câmara Municipal. E também, Neto, gostaríamos novamente de agradecer a sua participação aqui no Jornal Expresso, nosso boletim informativo. Temos aí bastante internautas aqui mandando um abraço. O Buiú tá mandando um abraço para você, Neto. Opa, abraço, Buiú. Reinaldo Júnior. Abraço pro Buiú. Está nos acompanhando também aqui o Marcelo Varela, a Nilma, Zilda Rodrigues, Nádia Alves, Samara da Quereço, tua amiga do Neto Talarico, a Samara. Abraço para Samara. Patrícia Queiroz, a Rô Prestes, o Luiz Rico, a Márcia Talarico, olha. Opa, tá acompanhando. Tá acompanhando, prestigiando aí o filho. Um abraço lá para minha mãe e pro meu pai lá em casa, com certeza acompanhando. Que legal. Um abraço, dona Márcia, e ao Junião também. A Samara, Neto Talarico, hoje no programa, que legal. Parabéns pelo seu excelente trabalho. Tá elogiando você, Neto. Obrigado, Samara. Mais uma fã, hein, Neto? Um abraço para todo mundo aí que tá acompanhando e tá mandando as mensagens, viu? E daí, Neto? Tá gostando do desafio, dessa missão pública? Nova missão pública, né? Igual você falou, é um grande desafio, né, Chico? E ainda mais nesse momento que nós vivemos, né? Nós temos muitas coisas que a gente quer desenvolver no município, mas infelizmente algumas coisas ainda estão travadas, né? Por esse momento a gente não consegue fazer. Mas eu tenho certeza que passando isso aí, a gente vai conseguir fazer muito trabalho aí, que está um pouquinho travado por conta do momento, né? Mas o turismo, por exemplo, né? Quanta coisa a gente pode fazer pelo turismo em Capão, né? Mas infelizmente está com essas viagens que não podem acontecer, lugares fechados. Um dos setores mais afetados. Um dos setores mais afetados, né? É um exemplo, né? Mas a gente está sempre atento aí, né, Chico, ao momento que a gente vive, sempre pedindo pela população, inclusive do requerimento que a gente vai conversar agora. O nosso foco, a nossa prioridade é a saúde agora, né? Nós estamos aí sempre reivindicando ações, reivindicando... Não tem como você, né? Lógico, a cidade tem outros setores em funcionamento, mas a prioridade tem que ser. Toda a sua energia tem que ser disponibilizada para a saúde. Salvar pessoas, né? Salvar vidas, com certeza tem que ser a prioridade nesse momento, né? A gente vê a luz no fim do túnel, que é a vacinação, né? E se Deus quiser, logo vai realmente estar todo mundo vacinado, né? De acordo com o Plano São Paulo aí, todo mundo no estado de São Paulo com mais de 18 anos vai estar vacinado até setembro. Então, o que a gente tem que fazer até lá? Manter aí a prioridade total pela saúde, para que as pessoas consigam ser todas vacinadas aí e depois já vai voltar para a vida normal, realmente, se Deus quiser. Chico, enquanto você estava falando, apresentando, eu estava lembrando de acho que foi uma das principais lutas nossas, uma das principais experiências que levamos do profissionalismo, foi quando começou a pandemia. Nós fazíamos parte da comunicação. Sim, da prefeitura, né? Tá no nosso boletim lá. E nós fazíamos, né? Como o Chico estava falando, eu aqui ao lado, eu lembrei de quando começou a pandemia, começou a surgir casos, suspeitas, tem ou não tem, a gente pegou, abraçamos a causa e todos os dias fazíamos boletins trazendo diversas informações para a população, né? Saímos inclusive na frente do governo do estado, hein? Exatamente, e não foi fácil para a gente, porque a gente também não sabia o que estava acontecendo. A gente tinha que escutar muitas pessoas, escutar as pessoas da saúde,
né, as pessoas especialistas no caso. Tem que se aprofundar, né? Tem que na estudar. verdade, especialistas até os especialistas tinham um pouco de dificuldade porque era uma coisa nova, né? Ainda é uma coisa nova, mas no começo então, né, tinha acabado de surgir desafio que a gente teve, mas o que eu gostaria de ressaltar agradecer pelo trabalho que a gente fez lá, parabenizar junto com você, com o Thiago, o Paulinho também sempre nos ajudou, todo o respaldo que a gente teve do Marco Cittadini. Sim, da equipe da Vigilância Epidemiológica. Da Ana Fernanda, enfim, todo mundo que conseguiu Letícia, colaborar. A coordenadora da Vigilância. O Agostinho fazia também as lives para passar um exercício físico, para melhorar a inspiração das pessoas. Nós levamos lá vários entrevistados. O Agostinho lá no gabinete, lá fazendo exercício. Exatamente. Então, foi uma força-tarefa, né, Chico? Foi uma força-tarefa. Todo mundo colaborou, né? E eu gostaria... A cultura fez live cultural. Exatamente. Hoje, dos vídeos mais visualizados nas redes oficiais da prefeitura, né? Que infelizmente praticamente sumiu as redes sociais da prefeitura, são relacionadas às lives culturais que eram usadas, né? Dando espaço para os nossos artistas. Foi feito também. Fantástico. Então né? eu gostaria de lembrar disso, Chico, né? Porque realmente foi um desafio que nós tivemos e uma das ações que a gente pede, os vereadores pedem. Quando eu falo a gente, todos os vereadores têm o compromisso, sim, de estar pensando na saúde da população, viu, Chico? Porque nessa hora, não tem que ter divisão, né? Nós temos que nos unir. Quando a gente aponta alguma coisa, a gente aponta algo que pode ser melhorado, pode ser feito... Tá ajudando, né? Jamais a gente pensa em criticar. Como é que a gente vai pensar em política num momento desse? Né? Não tem que pensar em política, a gente tem que pensar na união. Quando a gente aponta, a gente sugere, é porque a gente quer que seja acatado, porque muitas vezes a gente está ouvindo o que a população precisa. Nós estamos acompanhando as redes sociais, estamos acompanhando as pessoas, o que elas pedem, o que elas estão identificando como problema, e tudo que a gente escuta a gente leva, né, para a gestão da saúde, gestão da prefeitura, né, para os responsáveis, para que sejam tomadas algumas medidas, algumas coisas que sejam feitas melhoria para a população. Com certeza. Né? Então a informação, né, eu estava falando do boletim, a informação, a gente não diz que não está tendo boletim, que não tem comunicação, não é isso. Mas acho que algumas informações precisam ser melhor trabalhadas. Por exemplo, a gente não sabe qual é o bairro que tem mais caso hoje, né? A população precisa saber do bairro que ela está, né? Quais são aí os bairros mais afetados. É uma campanha. A vigilância ela tem essas informações. Ela passa para a prefeitura, passa para o comitê. Seria importante disponibilizar também para os munícipes. A estatística de bairro a bairro. Exatamente, né? Mais informação. Por exemplo, a vacinação está sendo divulgada, mas eu acho que está muito em cima da hora, né? Talvez divulgar um pouquinho antes para a pessoa já saber, já criar aquela expectativa de tomar a vacina. A gente entende que a logística é muito grande, né? Por exemplo, o Estado e a União disponibiliza a vacina, chega, né? E ela tem um prazo de validade, né? É um prazo curto e muitas vezes ela tem que vacinar amanhã. Também tem isso, né? Sim. Mas que não utilize apenas aquela arte, né? Aquela artinha que eles colocam na rede social. A gente tem falado isso. Façam vídeos, autoridades, né? Olha, gente, vai ter vacinação amanhã. O próprio secretário, a própria a diretora da vigilância, os próprios vereadores podem utilizar as redes sociais da Câmara também para fazer uma campanha de conscientização. Então, quanto mais pessoas falando da mesma coisa, pessoas com o seu respectiva função pública, né? E autoridade no assunto também, que são os profissionais da saúde, né? A comunicação em massa também, Chico, tem muita gente que não tem internet, né? Um carro de som a gente tem pedido, né? A gente tem pedido um carro de som, tanto para divulgar a vacinação, divulgar as ações, como também para emitir alguns alertas. Olha, pessoal, agora é o momento mais dificuldade. Tem que realmente criar ações assim para chamar a atenção da população. Efetivas, né? Então, quando a gente aponta, né? Eu falei isso na sessão de segunda-feira e torno a repetir. Nós não pensamos em política de forma alguma, não tem como pensar em política agora. Nem ano eleitoral nós estamos. Quando a gente apresenta, quando a gente cobra, a gente reivindica, é uma ação que a gente pretende que tenha, porque a gente quer a melhoria realmente para o sistema público como todo, para a população. Legítima e se fosse política, Chico, os vereadores que são mais ligados ao prefeito não assinariam. Todos assinaram, todos.
Nós já apresentamos indicações, requerimentos, ofícios e todos E como assinaram. tem sido o feedback do prefeito, da prefeitura, do Poder Executivo com relação às informações que vocês solicitam? Então, o vereador também, né, basicamente, né, uma das prerrogativas do vereador é solicitar informações também. Vocês não têm poder de execução, né? Infelizmente. Né? A vontade é grande. A vontade é grande. Botar a mão na massa lá, com né? certeza, né? Vocês ficam, né, amarrados um pouco, né? limitados. O nosso trabalho é limitado. A gente sugere, a gente reivindica, a gente faz requerimentos, mas executar, o próprio nome já diz, é o executivo. Né? A gente tem esse último requerimento que a gente apresentou, veio a resposta para nós agora na sessão, com diversas informações que muitos vereadores nem sabiam. Né? Tem coisa lá que eu também não sabia. Mas aí que tá. Tem a importância da comunicação. Da informação. Não há ruído, né? E a gente também nunca falou que não está se fazendo nada. Ninguém falou isso, que não está se fazendo nada. Mas a gente acha que pode se fazer mais. Sim. Entendeu? A nossa cobrança, nosso pedido é nesse sentido. Alguma coisa que às vezes a própria gestão às vezes pode entender como não seja interessante, não sei. Mas a população quer, nós queremos. Né? A gente entende como importante. Tudo bem, às vezes não quer escutar os vereadores. Eu acho que o comitê, nesse momento, tem que se reunir todos os dias. Todos os dias. No momento de crise, a gente sabe disso, que reuniões diárias têm que acontecer. Escutar, então, especialistas, escutar médicos, né? Dar voz a eles. Se aprofundar nos próprios dados, né? Exatamente, né? Então, são coisas assim que a gente vem pedindo, né, Chico? A gente vem cobrando, a gente vem reivindicando. Repito, todos os vereadores juntos. A Câmara está pensando igual, né? E eu quero agradecer aqui em nome do Jornal Expresso, né, todos os vereadores que estão se dedicando a essa causa. A Câmara Municipal tem um papel importante dentro da sociedade porque são representantes legítimos da população, né? É lógico que nunca ninguém vai agradar a todos, né? Mas cada um tem o seu segmento, tem a sua representatividade, que isso é previsto na Constituição. Esse é a importância da representatividade, né? Então, atrás de você tem quantas pessoas que confiaram em você, né? Atrás do vereador Baitaca, quantas pessoas? Atrás do vereador Paulo Secap, quantas pessoas? Então, esse é o papel fundamental da Câmara Municipal, né? O papel da representatividade. E muitas vezes o pessoal não entende isso, né? Que por detrás do vereador tem os seus representantes, que é a população. Sim. E por isso o Poder Executivo também tem que manter um bom diálogo com a Câmara, porque muitas vezes a informação não chega ao Executivo, e sim no Legislativo, que o vereador está um pouco mais próximo à população, não é isso? Eu passei algumas coisas para o próprio Executivo esses dias, né? Em conversa, passei a nossa preocupação, porque eu acho, Chico, que em momento algum a gente pode ficar despreocupado. Né? A gente tem que ficar preocupado diariamente. Os casos estão aí, as mortes estão aí. Como que a gente vai ficar despreocupado? A nossa preocupação tem que ser cada dia mais. A gente só vai ficar despreocupado quando realmente os números baixarem, praticamente zerar. Aí sim. Quando não tiver ninguém na UTI. Mas quando a gente vê que o caso está aumentando, que a contaminação está sendo ainda em massa, infelizmente números altíssimos aí, nós não podemos despreocupar nunca. Eu, né, falando por mim pessoalmente, eu estou muito preocupado realmente. Eu quero cada vez mais ações de combate. Eu não vou parar de cobrar, de pedir, enquanto eu não ver a população realmente bem segura. Quando você não vê resultado na prática. E os vereadores estão pensando assim, dessa forma. Nós estamos realmente muito preocupados com a população. Nós queremos ver aí todo mundo que está acompanhando, os seus familiares, todo mundo bem, com saúde, com garantia de que vai ter o atendimento se precisar, vai ter o remédio se precisar, vai ter os equipamentos necessários se precisar. E claro, um trabalho preventivo para que não chegue nessa necessidade, né, Chico? E qual é o conteúdo desse requerimento que todos os vereadores assinaram, pedindo informações sobre as políticas públicas de enfrentamento à Covid-19 em Capão? Isso, a gente solicita algumas informações e também sugere algumas ações que a gente entende que seria importante ser feita. Algumas ações aqui, eu acho que a barreira sanitária, principalmente aos fins de semana, feriados, nós estamos com números altos, os números, né, que vão passando são reflexo de semanas anteriores. Nós tivemos aí feriados, tivemos fins de semana. Nós, vereadores, sempre pedimos a barreira sanitária.
Né? Vocês entendem que mesmo com uma taxa, nós temos a maior taxa de contaminação da região, Capão Bonito, 11,37% de contaminação, né? Nem computados 91 casos de ontem. Hoje funciona a barreira sanitária? Ela funciona muitas vezes quando a taxa de contaminação está baixa, né? Mas o Capão Bonito superou todas as cidades. Mas pelo menos nos fins de semana e feriados, né? Porque vem muita gente, Dia das Mães, com certeza vem muita gente de fora. Né? Feriados que tivemos de Corpus Christi, né? Muitas vezes tem que saber de onde a pessoa está vindo. Às vezes está vindo numa cidade também que a contaminação está alta. Eu acho que essa comunicação, essa informação da barreira sanitária seria importante, né? Nós pedimos aí um trabalho da Sentinela, a gente vê lá muitas pessoas, como teve aumento de casos aí, muitas pessoas esperando lá, talvez a ampliação da Sentinela agora nesse momento. A gente pede investimento prioritário na saúde porque a gente sabe que vai ter a vacinação. Mas precisa investir para que a pessoa tenha a garantia da sua saúde. Né? Os leitos da Santa Casa, mais de 100%. Né? Então, fazer um trabalho prioritário para aumentar os leitos. São as ações mais efetivas, né? A gente fica preocupado também, eu presenciei isso. Eu tive que levar uma tia na Santa Casa para tirar um raio-x. E a gente vê aquela sala da Covid na Santa Casa. Tem uma sala especial lá. Só que fica no corredor, as pessoas ali praticamente em frente. Quando está muita gente, as pessoas ficam todas acumuladas. É perigoso. Perigoso. Né? Às vezes a pessoa está indo na Santa Casa para outro problema e sai com Covid. Né? Não está indo para ver o Covid, mas sai com Covid de lá. Isso pode ocorrer na própria Sentinela, né? Também. Né? Então, realmente, a gente fica bastante preocupado com isso. A gente pede aí que seja feita algumas ações para melhorar esse tipo de atendimento à população. E na sua opinião, Neto, nesses quase um ano e meio de pandemia, né? Você como hoje figura pública, o que você acha que levou a cidade a ter um número tão alto de contaminação, tão alto de óbitos, né? O que você acha que foi aí o que faltou para Capão Bonito para que não chegássemos à situação que nós chegamos hoje? A gente vê que esse é um problema que acontece não só em Capão. É um problema nacional, né? Nós vemos aí nos noticiários nacionais que os números estão aumentando novamente, infelizmente, né? Então é um problema que não acontece só em Capão Bonito, é claro. Só que nós temos que pensar no nosso município. Sim. A gente não vai conseguir resolver o problema do Brasil. Cada município tem que aí, criar ações para melhorar o sistema aqui no próprio município, né? Então eu acho que um trabalho de conscientização, de prevenção, né, seria muito importante anteriormente. Claro, a população também tem que fazer a sua parte, né, Chico? Não adianta nada o poder público fazer e a população não fizer. Então tem que ser uma soma. Teria que ter sido uma soma aí desde o início, uma prioridade nesse assunto. Né? Talvez não fosse tratado com tanta prioridade como precisava ser. Eu acho que, como eu disse, reuniões todos os dias do comitê. Ontem tivemos tantos casos. O que nós vamos fazer hoje? Quais as medidas vão ser tomadas hoje? Eu acho que a preocupação tem que ser todos os dias isso. Né? Escutar especialistas, escutar quem realmente entende do assunto. Certo. Né? E claro, a população precisa também fazer a sua parte, com toda certeza. As pessoas sabem, Chico, que não pode aglomerar. Por que aglomeram? Né? Sabe que não pode fazer festa, por que não faz? Né? Só que não pode jogar a culpa na população. Né? Não pode falar que a população... nós já fizemos tudo o que podíamos, agora a população está fazendo a sua parte. Não. Tem que ser uma soma de sacrifícios. Tanto do poder público, como aí da população. Tem que ser uma união em prol dessa batalha. Forças, né, Neto? União de forças para vencer essa batalha do Covid. Maravilha. Neto, obrigado pelas informações que você... Obrigado por participar aqui do nosso programa. Temos uma última pergunta. Com relação ao comércio. Nós tivemos aí... temos uma das maiores reclamações que nós recebemos aqui na redação do Jornal Expresso são de comerciantes reclamando, criticando com relação ao decreto municipal que ao sábado, domingo, limita principalmente os estabelecimentos que trabalham com serviço essencial, padarias, outros tipos de estabelecimentos, funcionar apenas até as 14 horas. Uhum. Além do prejuízo, isso não tem gerado nenhum efeito
prático no combate à pandemia porque os casos estão aumentando. Então as medidas não estão funcionando, né? Com relação à restrição ao comércio. Você é contra ou a favor a esse tipo de restrição no comércio de Capão Bonito? Eu, desde o início, isso também praticamente todos os vereadores, acho que todos, nunca quisemos que o comércio fosse fechado, né? Nós não entendemos que o comércio é o vilão. Acho que ninguém acha que o comércio é o vilão. Não é o culpado, né? Não é o culpado, né? E os comerciantes pagam o pato por isso, né? Muitas vezes ocorrem algumas situações isoladas, né? E daí todo mundo paga o pato. Exatamente. Assim. O que acontece, Chico? Se o comércio está funcionando certinho, com o distanciamento correto, claro, tem que ter a diminuição. Isso eu concordo. Tem que ter a diminuição da ocupação. Mas tem que funcionar. Não adianta colocar no papel e não funcionar na prática, né? Então, o comércio às vezes é prejudicado por a falta da prática do que está no papel, né? Eu sou contra o fechamento, né? E ainda mais diminuir o horário, que daí gera mais aglomeração às vezes em supermercados. Isso não é discutido no comitê, Neto? Eu infelizmente não faço parte do comitê. Gostaria de fazer. A Câmara tem um representante. Tem um representante que é o presidente, né? Inclusive... Vou chamar o presidente para participar aqui, viu, Thiago? O presidente da Câmara falar da participação aí no comitê, né, que nós entendemos necessária a participação, a explanação do presidente aqui para falar, né? Porque se está havendo diálogo ou não, ou se as medidas estão sendo de baixo para cima. Né? Eu participei apenas uma vez da reunião do comitê, um dia que o presidente não pôde ir, e eu participei. Né? Uma vez apenas. E eu falei bastante nesse dia, viu? Falei a minha opinião, a opinião da Câmara, apresentei algumas sugestões. Quando era alguma coisa que eu não concordava, eu falava. Só que faz muito tempo. Já faz muito tempo, foi apenas uma vez que eu consegui participar. Mas eu acho que restringindo o horário, supermercados, por exemplo, se você sabe que vai fechar, vai todo mundo correr para ir. Eu vi uma cidade, não me lembro o município, que decretou lockdown, acho que foi Araraquara, fez uma fila enorme no supermercado, né? Então esse aviso... Não é só Araraquara não, viu, Neto? Não, eu falo porque eu acompanhei porque lá teve lockdown, né? Sim, aqui também, viu? Teve muitas aglomerações, diversos mercados, supermercados aqui, na Vila Aparecida. Não, eu digo o exemplo de Araraquara porque lá foi lockdown total. Né? Segundo lockdown já. Então, a gente fica preocupado com isso aí. Porque você sabe, né? Quanto menor... É igual você colocar bolinhas num potinho. Se você coloca num pote maior, elas ficam espalhadas, ela fica tudo junto. Restringe o horário, né? Então, isso gera aglomeração. Exatamente. Então, a gente fica realmente preocupado. E esse comércio precisava ter um auxílio, então, pelo menos. Ribeirão Grande. Como Ribeirão Grande. Os segmentos que foram aí, tiveram que ser fechados, teria que pensar no auxílio a eles, então. O problema é que foi avisado muito em cima da hora também, né? Por exemplo, saiu o decreto quase no Dia dos Namorados. Na quinta-feira, né? Pois é. E teve alguns estabelecimentos comerciais que compraram todos os seus produtos, alguns perecíveis, né, alimentos, na segunda-feira, né? Então a gente fica realmente preocupado. Eu sou contra, né, o fechamento do comércio. Eu sou contra porque o comércio não pode pagar o pato de um problema que não é dele. E outra, não tem efeito prático. Se tivesse algum efeito prático que diminuísse os casos, podia-se até avaliar essas medidas de restrição ao comércio, mas não tem efeito prático. Né? Então, nós também aqui, como veículo de comunicação, nós emitimos a nossa opinião. Nós somos contra a restrição ao comércio desta forma, desta maneira, porque não gera efeito prático no combate à pandemia e gera prejuízo aos comerciantes. Neto, mais uma coisa que você queira colocar. Muito obrigado novamente pela sua participação. Parabéns pelo seu trabalho na Câmara. Continue, né, seguindo aí o seu coração, a sua boa vontade, a sua vocação pública, o seu DNA político. Porque Capão Bonito precisa de pessoas como você, pessoas do bem, que querem contribuir com a cidade. Pessoa jovem, né, que está com vontade de fazer acontecer, e precisamos de mais e mais pessoas que queiram fazer acontecer na nossa cidade. E deixo aí o espaço para as suas considerações finais. Eu quero agradecer mais uma vez o convite de vocês aqui do Expresso, né, para participar do boletim, para falar um pouco da nossa opinião, do nosso trabalho, e trazer algumas informações da Câmara também. Né? Eu quero aqui ressaltar
que eu e os demais vereadores estamos realmente focados aí, prioritariamente, no combate à Covid. Nós estamos muito preocupados com os casos, com as mortes, com a saúde da população capomunitense. Então a gente está dando toda essa prioridade, sempre apresentando proposituras, sempre conversando com a gestão da secretaria, da prefeitura, apresentando algumas sugestões, apresentando algumas falhas que nós queremos que corrigir, nunca pensando em política, mas pensando, é claro, no bem-estar, na saúde e na proteção de todos os capomunitenses. Peço, né, não só como vereador, mas como munícipe, peço a que todos... O pé vermelho. Cidadão pé vermelho. Com Você certeza. É pé vermelho, viu, Neto? Claro que sou pé vermelho. Todos nós somos, né? Peço a todos que se cuidem mesmo, viu? Cuidem de você mesmo. Cuidem aí das pessoas que você ama. Cuidem da sua família. Né? Vamos evitar aí... Nós sabemos o que não pode ser feito, então não vamos fazer. Né? A saúde de todo mundo aqui que está em jogo. É a vida das pessoas que está em jogo por conta dessa doença. Então vamos todo mundo nos unir aí, colocar a consciência realmente de que devemos fazer. Então essa prioridade aí na saúde agora, Chico, tem muita coisa boa vindo, viu? Tem muita coisa boa aí acontecendo, coisa que já chegou no município através do nosso trabalho. Nós estaremos divulgando aí... Na hora certa, né? Na hora certa. Eu acho que a hora agora, por mais que seja coisa boa, por mais que já esteja concretizada, não é hora. Acho que até em respeito às vítimas, em respeito às famílias, em respeito ao momento que nós estamos vivendo, não vamos divulgar agora não. É coisa boa, mas nós vamos esperar aí passar esse momento aí dramático, diria até dramático, né? Porque a gente vê cada dia uma pessoa querida, né? Famílias enlutadas, o Siqueira faleceu, o Siqueira e a esposa, imagine o filho. Como fica num momento desse? Nossa, a família, né? A família e o filho principalmente, né? Ele então, tinha um filho? Ou um filho, né? Um filho. Então, em respeito ao momento que nós estamos vivendo, em respeito às famílias, em respeito a todos que partiram, infelizmente eu perdi muitos amigos, principalmente agora essa semana, né? Então, em respeito a tudo isso, a gente está deixando para depois, né? Deixar essas novidades aí, essas coisas boas que estão vindo ao município, para depois, na hora certa, para a gente poder... se Deus quiser vencendo, nós vamos ter muito motivo para comemorar. Mas certeza. Agora a nossa prioridade total é a saúde de vocês, capomunitenses. Palpite para a Eurocopa. Bélgica. Thiago. Bélgica, Thiago, tá por fora, Neto, né? Ué, quem então? Eu continuo na minha azurra ainda. Itália também. O Thiago tá de Portugal. Mas Portugal? Já tomou uma paulada da Alemanha que se perder hoje já fica até difícil de classificar. Copa América. Brasil, né? Brasil. E a audiência está sendo maior na Eurocopa, né? Com futebol certeza. sul-americano perdeu muito nos últimos tempos, né? Perdeu bastante. Mas alguns jogos da Eurocopa também me decepcionaram, viu? Eu esperava um pouco. Alguns não. Por exemplo, a Alemanha e Portugal foi um jogão. Alguns eu esperava um pouquinho mais também num... Mas também a Itália tá jogando bonito também, né? Aquela camisa dela. Sinceramente, eu não consegui. E o Brasil é a única seleção sul-americana, Neto, que está se assemelhando aí aos times europeus, né? O Tite está conseguindo colocar novamente, resgatando Espero que sim. Eu não estou tão otimista como você. Eu sou otimista. Eu torço muito pro Brasil, porque tem brasileiro que não torce pra seleção, né? Muitos. Eu torço pro Brasil, eu gosto de acompanhar a seleção. Não consigo torcer contra ou deixar de torcer. Não tem como, é nossa seleção. Né? Mas eu sou um pouquinho mais realista. Eu acho que o Brasil ainda está um pouquinho abaixo. Acho, pelos times europeus. Mas vamos chegar lá, né? Vamos ser otimistas. Mas é bom quando o Brasil está abaixo. Quando chega muito favorito para a Copa do Mundo, nunca ganha. Toma de 7-1. Então é melhor chegar mais quietinho, igual 94, né? Quem que achava que o Brasil ia ser campeão em 94? Né? Chegou lá, né? Chegou lá. Em 2002 a Argentina era super favorita, não passou da primeira fase e o Brasil ganhou. Então vamos chegar devagarzinho, né? Sem alarmar muito, que nós temos futebol para isso, nós temos. É isso aí. Muito obrigado, Neto. Obrigado, Thiago, por nos aguentar mais um dia aqui, por nos auxiliar. Parabéns à Unisa, campanha de arrecadação de cobertor. Manda lá na Unisa, né? Leva um cobertor lá para a Unisa, para o Luana lá, viu, né? Ferreira das Almas, o Andrew e o Vitor lá, que são responsáveis pelas equipes de futebol lá do Ferreira das Almas, também estão com uma campanha de arrecadação de alimentos. Boa. O Andrew e o Vitor. Parabéns pela iniciativa. O Helder também, viu? O Helder Periquito. O Helder. Vai ser sábado. Melhor, o Coruja ou o Helder? Olha, rapaz. Não seja político, né? O Helder, porque o Helder é corintiano. Saiu bem. Viu? Mas o Helder tá fazendo a escolinha Footshow.
Vai ser sábado agora, sábado das 9 da manhã até as 4 da tarde, se não me engano, no campo do esporte. Maravilha. De Parabéns, Helder. cobertores, agasalhos e alimentos. Maravilha. O Helder tá com uma escolinha de futebol também, né? É a Footshow. O Footshow. Muito obrigado. Mas o Coruja jogou bem melhor, viu? O Helder, eu tenho minhas dúvidas. É que eu e o Thiago somos bem mais novos, né? Então quando vocês jogavam lá, acompanhavam, a gente era eu muito... dava umas butinadas. A gente era muito criança ainda na época. A gente era muito criança na época. Um abraço, Coruja. Abraço, Helder. Obrigado. Um forte abraço a todos os internautas. Até amanhã com mais um boletim informativo do Jornal Expresso com a presença da secretária de Saúde de Guapiara, Jordana Menck. Um forte abraço a todos vocês.